Fala galera ligada aqui no canal SST Online, como é que vocês estão? Eu sou o Léo, técnico em segurança do trabalho, e o vídeo de hoje, ele é mais um daqueles vídeos que a gente vem fazendo que são direcionados ao público da segurança do trabalho, obviamente devido ao conteúdo, mas também vão servir muito para outros profissionais. Vou dar um exemplo. Recentemente a gente subiu aqui no canal um vídeo falando sobre ordem de serviço, que a ordem de serviço, em muitas empresas, ela é responsabilidade de um profissional da área de segurança do trabalho, dedicado. Porém, tem outras empresas, principalmente as pequenas e médias, que não têm esse profissional. Elas não têm uma obrigatoriedade normativa lá no quadro de dimensionamento do NR4 de manter um profissional dedicado à segurança do trabalho. E aí, a ordem de serviço acaba sendo responsabilidade de um outro profissional, recurso humano, departamento pessoal e até mesmo contabilidade. O vídeo de hoje também segue esse caminho. A gente vai falar de uma outra ferramenta. Hoje a gente vai falar sobre o controle dos equipamentos de proteção individual, famoso controle de EPI. Tem algumas empresas que têm um profissional de segurança do trabalho e aí esse cara fica responsável por fazer esse controle. E tem outras empresas, também as pequenas e médias, que não têm a obrigatoriedade de manter um profissional da área de segurança que demanda esta responsabilidade para outros profissionais. Também recursos humanos, departamento pessoal ou alguém dedicado lá no almoxarifado, enfim. Diversas empresas vão se adequar para poder fazer o controle de EPI da forma que seja possível. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Não sai daí, se liga! Vamos lá, pessoal. Controle dos equipamentos de proteção individual. E aí tem uma dúvida que é bem recorrente, tá? Normalmente o pessoal fala, mas Léo, uma empresa que fornece os EPIs, normalmente essa empresa vai ter alguém da área de segurança do trabalho, certo? Não necessariamente, tá? Vou dar um exemplo meu, pessoal, e aí vai ficar fácil de entender e depois a gente segue fazendo explicação sobre o controle de EPI. Eu trabalho na área de consultoria e eu atendo uma empresa que faz manutenção em rede elétrica em área rural. Ela deve ter aí na faixa de 40 a 50 colaboradores. Eu, como consultor, estou lá uma vez por semana. Porém, não faço o controle dos EPIs dos funcionários da empresa. Eu fiz a indicação, a sugestão dos EPIs que são utilizados lá, mas eu não faço o controle. Quando alguém vai lá buscar uma luva, ou um óculos, um capacete, ou um calçado, eu não estou lá a semana inteira para fazer esse controle, para saber quem pegou, quando pegou, o que pegou, qual é o CA do equipamento. Eu estou lá uma vez por semana. Então essa responsabilidade do controle fica a cargo de um outro profissional da empresa, um outro colaborador, beleza? E assim acontece em várias empresas aí, Brasil afora. Não necessariamente tem um profissional da área de segurança do trabalho dedicado a fazer esse controle. E a gente vai falar sobre como fazer, por que fazer. Na verdade, vamos falar por que primeiro. Por que fazer, como fazer, quais as ferramentas que a gente tem disponíveis hoje para fazer esse controle, beleza? Antes de mais nada, por que fazer o controle de EPIs? Como a gente sabe, tudo numa empresa é custo. E quanto menor o custo, maior o lucro, certo? Quando a gente tem um controle adequado, a gente evita gasto excessivo. E a gente tem uma organização mínima ali para saber qual o profissional que está usando qual equipamento, com que frequência ele troca de EPI, se ele devolveu o EPI que não dá mais para utilizar. Então, tem algumas coisas que a gente consegue controlar minimamente para poder ter uma organização dentro do setor de segurança do trabalho relacionado aos equipamentos de proteção individual, beleza? Dito isso, como fazer esse controle? Bom, hoje em dia a gente tem algumas maneiras de fazer o controle dos EPIs. Eu vou falar, a primeira delas é a mais básica, a mais simples, creio que seja a mais feita nas diversas empresas do Brasil, que é a ficha de controle de EPI, aquele controle manual, beleza? O que tem nessa ficha? Basicamente, tem os dados dos funcionários, uma ficha de EPI, ela é por colaborador. Cada funcionário vai ter a sua. Então tem lá o Léo, qual é o meu nome completo, o setor que eu trabalho, qual é a minha função,
Muitas empresas anexam a ordem de serviço, quais os EPIs aquele cara está autorizado a pegar ou não, enfim. Mas, assim, não tem um modelo de ficha, né? A gente não tem um padrão. Cada empresa vai adequar um modelo de ficha para se organizar minimamente dentro do seu cotidiano. Tem algumas informações mínimas, obviamente. Então, o Léo trabalha no setor tal, função tal. Aí tem lá, data que eu retirei o equipamento, qual é o equipamento que eu retirei, o CA daquele equipamento. Aí tem um campo para eu assinar, afinal de contas eu preciso dar o meu ciente de que eu realmente retirei aquele equipamento. E algumas empresas colocam um campo de devolução, ou seja, um calçado, por exemplo, né, que desgasta com o tempo e tal. Quando eu vou retirar um calçado novo, muitas vezes eu levo o meu que já está inutilizável, com furo na sola, rasgado do lado, enfim, já não está mais servindo para me proteger. Então, normalmente, e muitas vezes, eu devolvo esse equipamento e retiro um novo. E aí a data que eu estou devolvendo o meu equipamento inutilizável é a mesma data que eu vou retirar um novo, certo? Então, digamos que eu preciso de um protetor auricular. Eu vou até o almoxarifado, tem um profissional lá, e aí esse profissional do almoxarifado vai preencher a ficha. Qual é o equipamento que o Léo veio retirar? É um protetor auricular tipo concha. Bota lá, descreve o EPI, tem um campo para você preencher qual é o CA desse equipamento, a data que o Léo está retirando o equipamento, justamente para a gente ter esse controle de quanto em quanto tempo um profissional troca de EPI. Como que eu estou devolvendo o meu protetor auricular? Está em bom estado? Está em mau estado? Já está inutilizável? Esse controle também é importante para a gente poder gerar um relatório de periodicidade de troca. E aí a gente tem como mensurar o gasto que a empresa tem com os EPIs. Quantos protetores um profissional usa por ano, por exemplo? E a gente consegue ir adequando e jogar isso no relatório para poder ter informações precisas e depois gerar economia. Então a primeira forma, creio que seja a mais utilizada, é usando essa ficha de EPI, essa ficha manual, certo? Uma outra forma é informatizando essa ficha. De que maneira? Utilizando um software, e aí tem diversos softwares aí pelo mercado, onde você vai ter informações no software, né, no computador, e muitos softwares utilizam o leitor biométrico, né, para utilizar a biometria, a digital, como a gente faz em banco, etc. Então você tem um software, em anexo você tem um leitor biométrico, e aí você chega no almoxarifado, tem um outro colaborador lá que vai digitar no software qual é o equipamento que você quer, e aí o software, todos os EPIs já foram previamente cadastrados. E existe uma interligação entre o EPI e o almoxarifado, obviamente. Por quê? Quando o Léo chega lá para retirar um protetor auditivo, eu vou dar a entrada, não preciso assinar, porque vai ter a minha biometria, mas a pessoa que estiver lá no almoxarife, né, vai informar no software que o Léo está retirando um protetor auditivo, e essa informação já vai direto para o almoxarifado também, ou seja, no momento que eu retiro um protetor auditivo, ele já dá automaticamente baixa no almoxarifado, tirando um protetor auricular de lá. E aí, auditivo, né? E aí a gente tem uma série de software com uma série de configurações. Por exemplo, essa integração pode ser feita de forma que quando eu tiver lá uma quantidade X, digamos, quando só sobrarem, sei lá, 10 protetores auditivos, que essa informação seja enviada para o setor de compras, por exemplo. E aí assim a gente nunca fica defasado em equipamentos de proteção individual. O próprio software faz esse controle. Na ficha manual, uma coisa que eu esqueci de falar, é que esse controle de estoque, o controle do CA, tudo isso, ele é feito também em separado. Aquela ficha manual, ela serve basicamente para controle de entrega. Qual o EPI que foi entregue, quem pegou, quando pegou, aquela ficha é basicamente para ter esse controle. O controle junto com o estoque, com o CA, com tudo isso, pode ser feito através do software específico. Beleza? O cara já retira, bota a digital dele lá e essas informações são geradas automaticamente. Show? Então a segunda opção é
um software de controle de EPIs. E a terceira opção seria uma máquina de EPIs. Sabe aquela máquina de refrigerante, de café ou de algum salgadinho, essas coisas que tem? Você bota o dinheiro, escolhe qual você quer, clica no botão, cai o produto que você quis, você retira lá e vai embora. Existem máquinas dessa para equipamento de proteção individual. É uma máquina grande, com vários EPIs ali dentro, que você pode escolher qual que você quer. E aí o funcionário, através de biometria ou de senha, e aí fica a critério da empresa, determinar qual é o modo de acesso. Pode ser tanto biometria quanto a senha. O funcionário, antes de começar a utilizar, ele faz um login na máquina, né, através da biometria ou da senha dele. Ele seleciona o EPI que ele quer, aquele EPI cai para ele, ele pega e vai embora. Ou seja, não tem um profissional de almoxarifado dedicado para fazer essa entrega. A própria máquina faz a entrega e a própria máquina já se comunica com um software também no computador e depois gera um relatório. Quais os EPIs que foram entregues, quais os funcionários que pegaram, qual o CA desse EPI, todas aquelas informações são geradas automaticamente através da integração dessa máquina com o software. E aí fica muito mais simples de você fazer esse controle. Afinal de contas, nesse caso da máquina, nenhum profissional tem para entregar o EPI. Quem entrega o EPI é a própria máquina, que posteriormente gera um relatório para a gente poder ter esse controle preciso do que entra, do que sai, de quando sai, quem pega, quando pega. É mais uma opção que funciona e funciona bem. Beleza? Tudo automatizado para gerar um relatório no final. Bom, essas foram as três formas de controle de EPI que eu trouxe, né? Caso você tenha ideia de alguma outra forma, se tem alguma novidade ou algum outro jeito de controlar EPI, deixa aí nos comentários para a gente poder bater papo. Enquanto isso, eu vou pensando no tema no próximo vídeo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço a todos e falou!